Quarta-feira da quinta semana da Páscoa. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, salve Maria, aleluia. Sempre lembrando que estamos no mês de maio e ela vem recordada todos os dias, e na semana que vem nós temos a festa. Aliás, essa semana nós temos a festa de Nossa Senhora de Fátima, dia 13 de maio, que cai num sábado, maravilha, já é o dia mesmo da devoção à Virgem Maria, no próximo sábado, a Virgem de Fátima. Essa devoção centenária de uma aparição a 3 pastorinhos, que se espalhou como uma bomba, como um vírus bom por todo o mundo. E no Rio de Janeiro temos o privilégio de ter a réplica única no mundo do Santuário de Fátima. No Rio de Janeiro se vai a Fátima, através do santuário e de todas as suas práticas intensas e diárias. Bem, hoje gostaria de fazê-los ouvir a segunda leitura, que é da Carta de São Pedro, versículos 2, 4 a 9. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. E vós mesmos, como pedras vivas, entrai na construção de um templo espiritual, deste templo espiritual, para constituirdes um sacerdócio santo, destinado a oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, se lê na Escritura: vou pôr em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e quem nela puser a sua confiança não será confundido. Honra, portanto, a vós que acreditais. Para os incrédulos, porém, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e pedra de escândalo. Tropeçaram por não acreditarem na palavra a qual foram destinados. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus para anunciar os seus louvores, daquele que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Um texto que beira a poesia, é assim mesmo. Toda vez que o texto e a linguagem humana se aproximam muito de Deus, tornam-se místicos. E os textos místicos não são textos narrativos, são textos alusivos a uma experiência pessoal que é comunicada e compartilhada. É claro que a base de toda esta linguagem mística de São Pedro aqui é o querigma anunciado por Cristo em toda a sua vida, ensinado em sua realização nos 50 dias de Páscoa, e agora verdade que a Igreja proclama e realiza no seu próprio ser. A Igreja não só diz algo sobre Cristo, como o revela através dos sacramentos e da caridade cristã. Quanto mais perfeita a caridade, diz São Paulo, Deus aí está. Mas comecemos a analisar o texto. Primeiro é um convite muito bonito. Aproximai-vos do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Essa é a sentença original de quem está pregando a uma multidão de pagãos ou de judeus e que precisam aproximar-se. Nós batizados fomos aproximados, estamos em contato com a cruz de Cristo, isso foi o batismo, e portanto quem está em contato com a cruz de Cristo está em contato com a sua ressurreição, já que a cruz de Cristo é a porta da salvação. Aqui nós temos são vários paralelos entre os textos do Novo Testamento. Um deles é aquele, uma visão
do Êxodo, na carta aos Hebreus, a montanha. Os judeus foram chamados ao sopé da montanha para ouvir e ver a Deus. E o verão através da mediação de Moisés. Ao sopé do Sinai, desce Moisés com as tábuas da lei. Ora, o cristianismo, segundo São Pedro, vem definido muitas vezes nesse texto. Primeiro, pedras vivas. Aproximados de Cristo, somos pedras vivas. É verdade também que no Evangelho de São Mateus, Jesus sinaliza que Pedro será pedra que edifica a igreja. Por isso não podemos nunca nos separar de Pedro, aquele que está no princípio da fé católica e aquele que, na reta doutrina, nos conduz através dos milênios. Aquele que está sentado sobre o trono de São Pedro. Ora, pedras vivas, porque é o léxico de uma construção, é o léxico de um templo, de um sacerdócio e da oferta de sacrifício. Aqui está a definição pascal. Todo batizado é pedra viva, porque ele é parte da construção da igreja. Cada batizado foi constituído pedra viva. Por isso a igreja, em cada batizado, diz com alegria: eu sou a igreja, eu constituo a igreja, eu não só vou à igreja, também eu sou dentro da hierarquia da igreja. É verdade que, com a influência nefasta de uma teologia protestante, muitos gostariam de ver tudo igualado, mas não é verdade. Os apóstolos continuam nos pastores, representando a condução, a conservação da doutrina e a organização da igreja e o desenvolvimento da fé. Nós não estamos na igreja sem hierarquia. E por mais que possa ser sedutora a ideia falsa, a resposta falsa à questão da exclusão, assim leem alguns teólogos desviados, que os leigos foram excluídos, que a igreja ficou toda na mão dos padres. Não, a igreja é conduzida pelo bispo e pelos presbíteros. Eles é que conduzem a igreja por sacramentalidade, não é uma usurpação de poder. No entanto, nada disso desmente a afirmação que somos todos igreja, porque somos pedras vivas. E aqui estão elementos importantes: construir, por ser parte da igreja, um templo espiritual. Lembrar que tudo que fazemos na igreja, a começar pela Santa Missa, é a participação na Santa Missa dominical, é construção, ampliar e amadurecer a comunhão. Segundo, não estamos ali assistindo missa, e o estamos, mas a nossa assistência na missa supõe que estejamos ali ativamente, diz São Pedro, ativamente sacerdotes de um sacerdócio comum, unidos ao sacerdócio ordenado do presbítero, que consagra. Nós estamos unidos a ele através do nosso batismo. E por fim, a vida entra na redenção, porque São Pedro fala em sacrifícios espirituais. Seja a oferta do sacrifício de Cristo, seja a oferta do sacrifício de Cristo na minha vida. Colocamos na missa nossa cruz, mas também os frutos espirituais da cruz, que não são lamentações eternas, mas são ação de graças. Mas ainda, não basta que sejam sacrifícios unidos a Cristo, são sacrifícios agradáveis a Deus. Depois, São Pedro continua definindo a igreja a partir da Páscoa, quando ele diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar seus louvores. Na verdade, suplantamos
a função profética de Israel para realizá-la plena e realmente. A igreja não é uma instituição humana e por mais que a humanidade como no Cristo esteja presente, só é a realidade humana na igreja é a realidade dos batizados, dos santificados. Portanto, a igreja é tudo isso mesmo, todos os títulos. Lumen Gentium, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a igreja, a luz dos povos, vai meditar sobre cada uma destas imagens. Bem, concluamos o programa desta quarta-feira. Agradecido, desejo a todos um bom dia.